Olá, sextona! A gente agora vai começar a segunda aula do nosso quarto bimestre e a gente vai continuar falando sobre as propriedades da água. Então, vamos lá. A primeira coisa que o livro fala aqui é sobre a questão da água e da energia, tá? Então, o livro vem falando o seguinte: um animal, desculpa, ele não consegue sobreviver somente bebendo água. Obviamente que ele também precisa se alimentar, né? Então, nós sabemos que a água ela é fundamental para a vida, porém, é dos alimentos que os seres vivos conseguem retirar a energia para sobreviver, tá? Então, embora a água não consiga fornecer energia para os seres vivos, ela consegue, ela consegue ser utilizada para realizar trabalho, tá? Desde os mais simples até os mais complexos, que é o caso do monjolo que a gente está vendo aí na foto. O monjolo, ele é um instrumento utilizado para estar executando trabalhos, tá? O outro que o livro mostra também é o moinho. O moinho, ele pode ser movido pelo vento, porém, ele também pode ser utilizado, alguns moinhos podem estar utilizando a água, né? Uma roda de água para poder estar se movimentando. Desculpa. Depois ele fala sobre a questão das usinas hidrelétricas, né? A usina hidrelétrica, inclusive aqui no Brasil, ela é utilizada para estar gerando energia elétrica, tá? Então, a usina hidrelétrica, ela é um conjunto de obras e de equipamentos que tem por finalidade produzir a energia elétrica que aproveita o potencial hidráulico que existe em um rio, tá? Inclusive aqui no Brasil é o principal meio de produção de energia que nós temos. Depois disso, ele vem falando ainda sobre a água, só que agora ele vem falando sobre a característica que a água tem de ser um solvente, tá? Então é o seguinte, a água ela tem uma propriedade muito especial dela mesmo, que é dissolver vários tipos de substâncias, tá? E isso a gente pode testar com uma mistura muito simples, que é pegar um copo de água e colocar uma colherzinha de sal. E quando a gente mexe, que a gente vai observar isso, a gente vai perceber que o resultado é uma mistura homogênea, né? A gente olha e a gente vê uma única coisa. Então, o que acontece aí? Esses grãos de sal que foram colocados aí, eles vão se dividir em várias partículas que se tornam invisíveis ao nosso olho, tá? Essas partículas ficam espalhadas pela água e vão fornecer para essa água um sabor salgado. Então, a gente vai dizer que a água dissolveu o sal, formando uma solução. Uma solução de quê? De água e de sal, tá? Só que em uma solução existe o solvente e também existe o soluto, tá? A substância que vai ser dissolvida nós chamamos de soluto, que é o caso do sal. E a substância que dissolve nós chamamos de solvente. Então, nesse exemplo de solução, a gente sabe que a água é o solvente e o sal é o soluto, ok? Só que as soluções, elas podem apresentar tipos, né? Que vai variar se ela tem muito ou se ela tem pouco soluto. Aqui no exemplo a gente vai falar da água com sal, tá? Então a solução ela pode ser diluída, ela pode ser concentrada ou ela pode ser saturada. Então vamos entender isso daí. Se eu pegar água com um pouquinho sal, essa solução é diluída, né? Porque ela vai conseguir diluir todo esse sal. Agora, se eu colocar muito sal, eu vou ter uma solução concentrada, porque eu vou ter bastante sal nessa solução. Agora, se eu colocar mais sal a ponto de ser tanto sal que ele vai se depositar no fundo, aí eu vou dizer que essa solução é uma solução saturada, ok? Além disso, a gente não pode deixar de falar que a água, ela é o solvente universal, tá? Ela é considerada o solvente universal por quê? Porque ela é a substância que vai dissolver o maior número de outras substâncias. Isso dá para ela esse título, digamos assim, de solvente universal, ok?
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as suspensões, tá? Quando a gente falou de solução, a gente falou de substâncias que se diluem na água. A suspensão, então, é o contrário. Existem substâncias que não vão se dissolver na água, como é o caso do que está na foto aí, a água e a areia, tá? Então, no começo, as partículas de areia, elas são espalhadas na água. Só que essa mistura ela é denominada então de suspensão. Por quê? Depois de algum tempo, as partículas de areia vão se depositar no fundo e a água ela fica limpinho, tá? O material que não se dissolve na água afunda ou então ele vai ficar em suspensão. E para finalizar, a gente vai falar sobre a tensão superficial da água. Se vocês olharem aí na foto, vocês vão ver que esse inseto está parado sobre a água, tá? Isso daí na imagem que parece ser talvez um tecido ou uma borracha, um plástico, eu não sei, isso daí é água, tá? E aí como que esse inseto ele consegue ficar parado em cima da água? As moléculas da água, elas se mantêm, nós já vimos anteriormente, né, que é H2O, e as moléculas da água, elas se mantêm juntas por forças, tá? Então, se o inseto é parado, ou até não parado, sobre a superfície da água, ele não aplicar sobre ela uma força maior do que essa força que mantém essas moléculas da água juntas, ele não vai afundar. E aí dá a impressão de que lá na superfície do líquido existe uma espécie de película, tá vendo? É o que está mostrando nesse desenho à direita. Repara que a força que o inseto está fazendo na água é menor do que essa força que mantém as moléculas juntas, tá? Essa força que mantém, que sustenta na realidade o inseto lá na superfície da água, ganha o nome de tensão superficial da água, tá? A tensão superficial da água, ela também explica por que as gotas de água, elas são esféricas, ok? Aqui a gente finaliza esse capítulo. Beijo e até o capítulo 14.